De várias formas, a WWE atingiu seu auge durante a Attitude Era. O produto era ousado, descolado e extremamente divertido de assistir no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, e parecia que a empresa não errava nunca. Mas como seguir depois de um período tão marcante? E essa virada aconteceu após o fim da WCW, e também encerrou as lendárias Monday Night Wars. E foi aí, meus amigos, que nasceu a Ruthless Aggression Era, e com ela vieram novas caras do topo do card, a Brand Split, mais figuras de autoridade e algumas das melhores edições da WrestleMania de todos os tempos. E essa transição da Attitude Era foi tão bem feita que muitos fãs até hoje preferem a Ruthless Aggression Era ao que veio antes. Então, meu povo, fica com a gente nesse vídeo porque a gente vai fazer uma viagem pelos anos 2000 para poder relembrar o que essa fase ensinou pra gente, tanto de bom quanto de ruim, e principalmente o que a WWE hoje em dia pode aprender com a Ruthless Aggression Era. Então, meus amigos, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! A nostalgia funciona sim, mas só em pequenas doses. E olha, essa coisa de nostalgia é uma parada poderosa, e a WWE é um exemplo perfeito disso. Durante a Ruthless Aggression Era, a empresa focava principalmente em talentos mais jovens. Ainda assim, Hulk Hogan teve uma participação de destaque como a atração principal entre 2002 e 2003, e até voltou para algumas lutas nos anos seguintes. E a verdade é que os fãs da WWE naquela época não se cansavam de Hulk Hogan, especialmente na icônica luta contra The Rock na WrestleMania 18, um verdadeiro duelo de gerações que parou o mundo da luta livre. E nessa fase Hulk Hogan acabou ajudando a dar visibilidade para nomes como Edge, Kurt Angle e Brock Lesnar. Até a rivalidade com Vince McMahon na WrestleMania 19 surpreendeu todo mundo com a qualidade. Mas ironicamente falando, as piores lutas de Hulk Hogan nesse período foram justamente quando ele se envolveu na disputa pelo cinturão da WWE. E talvez ex-estrelas não devam mais se aproximar do cinturão principal. É só dar uma olhada para Goldberg nos últimos anos para entender o porquê. O título intercontinental importa, e muito. O título intercontinental é um dos títulos mais prestigiados da história da WWE. Algumas das maiores lendas do Pro Wrestling já seguraram esse cinturão, e várias das melhores lutas da empresa foram justamente por esse título. Mas por algum motivo inacreditável, a WWE decidiu aposentar o título intercontinental lá no fim de 2002. Já era uma ideia ruim por si só, mas ficou ainda pior por ter acontecido justamente no famoso reinado de terror de Triple H como campeão mundial. E enquanto Triple H fazia lutas bem mais ou menos contra nomes como Scott Steiner e Kevin Nash, os fãs da WWE poderiam estar assistindo combates incríveis valendo o título intercontinental, com caras como Rob Van Dam e Chris Jericho, por exemplo. E ufa, felizmente a WWE percebeu o erro e trouxe o título de volta em maio de 2003, com Christian se tornando o novo campeão. E isso só prova uma coisa: o cinturão intercontinental nunca deveria ser aposentado e jamais deverá ser aposentado de novo. A Brand Split pode meio que apimentar as coisas, especialmente quando não há um grande concorrente no caminho. A Brand Split pode ser a melhor coisa ou a pior coisa que aconteceu com o produto da WWE, e tudo depende de como ela é administrada. Os últimos anos da divisão original e a famigerada Wild Card Rule são ótimos exemplos de como tudo pode dar errado. Por outro lado, os primeiros anos da Brand Split original mostram exatamente como isso pode funcionar. Naquela época, Raw e SmackDown realmente pareciam shows muito diferentes, com identidades próprias, e isso só aconteceu porque a WWE levava a ideia muito a sério. O Raw naquela época continuava sendo o programa principal, mas isso fez com que o SmackDown crescesse e corresse atrás do seu próprio espaço, com histórias envolventes e grandes estrelas, chegando até a superar o Raw em audiência em algumas ocasiões. Pay-per-views exclusivos de cada brand são uma péssima ideia, e mesmo que a Brand Split funcione muito bem quando é bem planejada, os eventos exclusivos de cada marca simplesmente não dão certo, nem mesmo na época de ouro da Brand Split original. Os eventos com as duas marcas sempre foram mais completos, 2 combates valendo títulos mundiais, lutas entre grandes estrelas e disputa pelos cinturões de duplas ou de mid-card. Já nos pay-per-views exclusivos de uma única brand,
o título secundário acabava virando a segunda ou até a principal atração da noite. Isso abria espaço para lutas completamente esquecíveis do card, que em um episódio normal do Raw ou do SmackDown mal teria 5 minutos de duração. A WWE insistiu no mesmo erro em 2016 e, como esperado, o formato não durou nem 2 anos. Você sabe aqueles vídeos de abertura do Raw e do SmackDown? Sim, são exatamente esses. São mais importantes do que você imagina. E muita gente subestima aquele impacto da vinheta de abertura de um programa de luta livre, mas a verdade é que ela faz toda a diferença. Pensa só na abertura do Raw lá nos primeiros anos. Apesar de ser icônica, faltava aquela atitude marcante. Aí logo em seguida, vinha uma luta entre Bastion Booger e Doink. E bom, não é difícil imaginar o público mudando de canal. Agora imagina só comigo. Compara isso com aquela abertura clássica do SmackDown ao som de The Beautiful People ou aquela do Rise Up do Drowning Pool. E quando o vídeo termina, os fogos explodem em volta daquele famoso punho gigante no palco e Michael Cole e Taz te recebem com toda a energia. Você já entra no clima empolgado para o que vem pela frente, mesmo que a primeira luta da noite seja Spank contra Funaki. A divisão feminina também pode criar grandes estrelas. Não se engane, pequeno gafanhoto, a WWE já teve estrelas femininas antes. E é claro, Chyna é o exemplo mais óbvio e inesquecível. Mas tem uma diferença muito importante aqui. Chyna se destacou principalmente por enfrentar os homens. Ela entrou no Royal Rumble masculino e se tornou 2 vezes campeã intercontinental durante a Attitude Era. Isso não aconteceu da mesma forma com a Lita e a Trish Stratus. E elas até chegaram a lutar contra homens, já que as intergender matches ainda rolavam naquela época, mas o grande mérito delas foi elevar toda a divisão feminina, não só as suas próprias carreiras. E a partir dali, lutas valendo o título feminino com nomes como Victoria, Mickie James, Molly Holly e outras passaram a ser presença constante nos main events. E isso era algo que simplesmente não acontecia antes da Ruthless Aggression Era. Os gigantes ficaram no passado. E durante muitos anos os gigantes dominaram o topo da WWE. E o mais curioso, os fãs compravam essa ideia na época com talento ou sem talento, e bastava olhar a lista de desafiantes que Hulk Hogan enfrentou durante seu lendário reinado de 4 anos como campeão da WWE nos anos 80. 2 décadas depois, a empresa tentou repetir a fórmula com uma nova leva de monstros genéricos, e não tem jeito bonito de dizer isso, mas deu errado. E assim, nos anos 80, um cara como Heidenreich estaria no main event de grandes shows. O Big Daddy V teria esmagado as costelas de Hulk Hogan com Splash no meio do show do Brother Love. E o The Great Khali seria fácil o vilão mais dominante da década. Mas é aí que eu falo pra vocês, os tempos mudaram. E nos anos 2000 ser gigante já não era o bastante. E para causar impacto de verdade, era preciso muito mais do que só tamanho. A importância de um território de desenvolvimento. Na Golden Era, Vince McMahon ficou famoso por recrutar os melhores talentos de cada território, montando o elenco dos sonhos, mas isso também criou um grande problema. Com os territórios praticamente extintos, de onde viriam os próximos grandes nomes do wrestling? E foi aí que a Ohio Valley Wrestling, a famosa OVW, entrou em cena e teve um papel fundamental no sucesso da Ruthless Aggression Era. E pra falar a verdade, é impossível lembrar dessa era sem mencionar a OVW. Só a turma lendária de 2002 revelou vários futuros campeões mundiais, como por exemplo John Cena, Randy Orton, Batista e Brock Lesnar. Ou seja, se tem uma coisa que a história da WWE deixou bem clara, é isso. Os territórios de desenvolvimento são essenciais e não podem ser subestimados. Não tenha medo de dar a chance para novas estrelas. O fim das Monday Night Wars levou uma queda visível de audiência na WWE, mas no final das contas estava tudo bem, pois The Rock e Stone Cold ainda estavam por lá para salvar o dia, até que não estavam mais. E a WWE foi praticamente forçada a criar novas estrelas no começo da Ruthless Aggression Era, e foi exatamente isso que aconteceu. E para ser justo, a WWE fez um trabalho incrível ao construir jovens estrelas no começo dos anos 2000. Essa é uma grande lição para a WWE. Não tenha medo de dar chance a novos talentos, mas precisa ter muito cuidado com isso, porque muitas estrelas promissoras acabam meio que morrendo por causa daquele pushing constante que não leva a lugar nenhum. Então dê a chance para elas da forma correta. E vai sempre funcionar? É claro que não, mas sem dúvida vale a pena a gente tentar. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. E assim, com essa lição a gente não pode dizer simplesmente não aposte tudo em um lutador porque ele pode sair.
O que eu tô tentando dizer aqui é, não aposte tudo em um único lutador. Embora a maioria dos lutadores da turma da OVW de 2002 tenha alcançado o topo eventualmente, levou alguns anos para que isso pudesse acontecer. Exceto uma pessoa, Brock Lesnar. A WWE viu Brock Lesnar como o novo rosto da empresa, enquanto alguns outros lutadores foram inseridos em grupos para se destacar aos poucos, ou venceram grandes nomes com vitórias por pinfall rápidas. Já Brock Lesnar destruiu todas as maiores lendas da WWE em poucos meses durante a sua trajetória. Sua saída em 2004 deixou um vazio imenso, mas poucos anos antes, a pausa de um ano de Stone Cold não teve o mesmo impacto. E a gente está falando de Stone Cold Steve Austin, que ficou fora por um ano no auge da sua popularidade. E por que essa falta não foi tão sentida? Porque a WWE na época tinha várias outras estrelas, como The Rock, Triple H, entre vários outros. E a lição aqui é clara: quanto menos dependente você for de uma única pessoa, melhor. E vale a pena a gente lembrar que essa lição não se aplica somente para a WWE. Então é isso, galera, chegamos ao final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!